Shalom, meus queridos. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente e que você possa ter uma noite de paz e tranquilidade. Amanhã é sábado e eu desejo para você que me ouve nesta manhã de sábado um Shabat cheio da presença do Senhor, que você possa descansar no Senhor e curtir o seu fim de semana com a sua família, porque Deus se agrada disso. A palavra de hoje, ela está no Salmo de número 23, versículo 4, que diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, o Salmo 23 é um salmo que muitas pessoas conhecem e várias pessoas que eu tenho conhecimento até deixam o Salmo 23 aberto em cima da estante na Bíblia. Só que isso é muito antigo. O interessante é você deixar o Salmo 23 aberto dentro do seu coração, porque se a Bíblia estiver em cima da mesa da estante, aberta no Salmo 23, eu peço perdão a você por dizer isso, mas não significa absolutamente nada, porque a palavra de Deus ela tem poder quando ela está em atividade na nossa vida, quando nós tomamos posse daquilo que está escrito, porque só o livro aberto é apenas um livro como qualquer outro, mas quando você lê e toma posse daquilo que está escrito, do conteúdo que está na palavra, que foi a palavra do próprio Deus revelada por vários profetas, aí sim você se reveste de todo o poder que essa palavra poderosa vai lhe dar. Amém? Queridos, aqui ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele está falando aqui sobre duas coisas. A primeira, quando ele fala vale, vale é uma protuberância. Vale imagine você que do lado direito tem uma montanha, do lado esquerdo tem outra montanha, muito imponente e alta. E entre essas duas montanhas, acabou que uma enxurrada de água durante muitos anos passou ali no meio. Houve uma erosão e causou essa erosão, ela acabou formando um vale. Esse vale tem o rio no meio, o leito do rio geralmente embaixo. E quando se fala em vale, dá uma conotação de que você está passando um estreito, que você está em uma situação muito difícil. Só que o salmista aqui, Davi, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Primeiro, ele dá uma conotação que ele não está passando pelo vale. Ele está dizendo que, ainda que ele passe, ele está falando no futuro. Caso ele venha passar por este vale, e a sombra da morte significa que a morte está espreitando ele, porque se existe uma sombra, ela está próximo a ele. Ou seja, ela não tomou posse dele, ela apenas está espreitando ele. Ele diz o seguinte: mesmo que a morte esteja espreitando ele e que ele esteja ali passando entre essas duas montanhas, entre esses vales, entre esse vale, ele não vai temer, porque é uma condição de dificuldade, porque entre as duas montanhas você tem um córrego de água. Só que onde tem água, tem vida. E por mais que você olhe que a situação é difícil, se você parar para pensar, sempre vai ter uma saída. Sempre haverá um jeito, porque Deus sempre dá o escape. Ele diz: ele não vai temer
porque o Senhor está com ele. Ou seja, a certeza que ele tem de que, mesmo nas boas situações, mesmo quando ele estiver muito bem, ele sabe que Deus está com ele. Mas também, se por um acaso ele venha passar algum tipo de dificuldade, até mesmo a ponto de morrer, ele não temeria, porque ele sabe quem está com ele. Isso é muito interessante. A outra coisa, ele diz o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, vara e cajado são a mesma coisa. O cajado de um pastor, ele tem uma curva na sua extremidade e do outro lado ela é reta. Essa curva, ela serve para puxar a ovelha pelo pescoço quando ela está saindo do seu rebanho, quando ela está desviando o caminho. E aí o pastor levanta o seu cajado e aí passa aquela parte que parece um U cortado, né? E ele puxa a ovelha pelo pescoço. Isso é um cajado. A vara, ele fala aqui de correção. A palavra do Senhor diz que o pai que não disciplina o seu filho com a vara, vai chorar no futuro. A vara é uma correção. A vara é você chamar o seu filho. No caso do pastor, ele está dizendo aqui que Deus é o pastor dele, e a vara e o cajado do Senhor consolam ele. O que quer dizer consolar? Quer dizer o seguinte: ele está falando que ele aceita a repreensão de Deus. Ele aceita de bom grado a repreensão do Todo-Poderoso na sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus repreende aqueles que Ele ama. Queridos, assim como um pai, assim como eu sou pai, você é pai, e os que me ouvem, você pode ter filho e ser mãe. Você ama o seu filho, eu amo meus filhos. Mas há momentos que é necessário você dar uma repreensão neles. Há momentos em que, quando eles saem da linha, é necessário que você use o poder da vara. A vara é a repreensão. E a Bíblia fala abertamente de você bater no seu filho, de você educá-lo. E não vai espancá-lo, mas você vai educá-lo. E aqui Davi está dizendo que ele aceita a repreensão de Deus. E vou dizer mais: a repreensão de Deus, ela é muito mais dolorida do que do nosso pai, da nossa mãe. Porque eu apanhei muito quando eu era pequeno, e eu aprontava bastante. E acredito que vocês que me ouvem devem ter passado pela mesma situação. Mas imagina Deus repreendendo você. Imagina Deus chamando você no canto e dizendo: abra a mão que eu vou te dar 12 bolos. Queridos, só em Ele nos chamar, o temor vai vir sobre nós e nós vamos desfalecer. E aqui Davi está dizendo: Senhor, mesmo que eu venha a passar dificuldade e que venha até sentir a morte próximo a mim, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Agora, se eu falhar, se eu errar com o Senhor, se eu desobedecer ao Senhor, o Senhor pode utilizar da sua vara para mim, contra mim. O Senhor pode me bater. O Senhor pode utilizar da vara que o pastor tem na mão, que também é um cajado. Queridos, os pastores batiam na lateral das ovelhas para que ela pudesse pegar o caminho correto. E as ovelhas sabiam disso e, portanto, que elas eram obedientes. Jesus se compara a uma ovelha indo ao matadouro, porque ela chora igual uma criança.
mas ela não reclama. Ela sabe que vai morrer, ela caminha no matadouro, vai chorando, mas vai como uma ovelha muda. E Jesus se compara a essa ovelha. E Davi aqui coloca muito bem colocado que ele aceita a repreensão de Deus e o consolo de Deus, que é a vara e o cajado dele. Se eu me desviar do caminho, Senhor, pode usar o cajado e me puxar pelo pescoço, me colocar no caminho correto. E se por um acaso eu insistir nisso, o Senhor pode pegar a lateral do cajado, que é tido como vara, e pode me bater e pode me repreender, porque esta repreensão me consola, porque é para o meu bem. Então, queridos, às vezes você pode não estar entendendo a situação que você está passando, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou filho de Deus, eu sou filha do Deus Altíssimo, eu faço tudo correto, mas está doendo, tem alguma coisa errada. Deus pode estar repreendendo você e a mim, e nós só temos que orar e dizer a Ele: Senhor, obrigado pela tua repreensão, mas tenha misericórdia, entre com a tua misericórdia no meu favor, porque eu quero saber onde eu errei, para que eu me arrependa e para que o Senhor cesse a repreensão a meu favor. Queridos, Davi sabia quem era o Senhor. Davi conhecia o Senhor intimamente. E para ele dizer que a repreensão de Deus, a vara e o cajado, consolavam ele. Consolar é o papel do Espírito Santo nos dias de hoje para nós. E ele dizia: pode me repreender, porque o Senhor só repreende quem o Senhor ama. Tinha uma frase que eu ouvia muito quando era pequeno, que dizia o seguinte: no dia que eu deixar você para lá, significa que você está perdido, porque eu não vou mais ligar para você. A minha mãe dizia. E a gente ficava com medo disso. E dizia: não mãe, fica aqui comigo. E ela reclamava, a gente dizia: toda vez que você reclama disso. Agora com o Senhor não. O Senhor é um Deus tão tremendo e misericordioso. Ele cuida de nós. E Ele só utiliza dessa repreensão no último caso, porque Ele não aguenta. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não resistirá. Ele não resiste quando nós nos ajoelhamos e choramos na presença dEle e clamamos a Ele por misericórdia, clamamos a Ele por um escape, porque nós falhamos, nós erramos, mas nós não queremos isso. Eu quero orar com você nessa noite, querida. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom saber que o Senhor nos repreende, porque o Senhor nos ama. Como é bom saber que muitas vezes o Senhor nos deixa, não nos repreende de forma muito altiva, porque nós não iremos aguentar. Só em ouvir a Tua voz, nosso corpo treme. Só em ouvir a Tua voz, nosso ser, o nosso semblante, ele se desmorona, porque Tu és tão poderoso. A Tua voz é como o som de muitas águas. Queremos Te pedir a Tua misericórdia, que o Senhor possa utilizar sobre nós a Tua mão, o Teu afago, e que nós possamos ser filhos obedientes, para que o Senhor não utilize da Tua vara e do Teu cajado contra nós. Mas ainda assim, se for necessário, que o Senhor faça, porque o Senhor só repreende a quem o Senhor ama. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, a vida dos meus irmãos, e Te peço que o Senhor nos dê a oportunidade de ver as coisas com outros olhos, de uma visão mais ampla e mais espiritual, para que nós venhamos a errar muito menos contra Ti. Nos abençoa com a Tua presença. Nós Te amamos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Fica na paz, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã.